texto diz assim: depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, e com ele toda a Judéia, toda Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão onde a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino. Quando o achardes, avisai-me, para que eu vá adorá-lo também. Depois de ouvirem o rei, partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhes presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo então avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Na minha última pregação, que eu tive a oportunidade de ter com os irmãos, nós mencionamos os versos anteriores. Mencionamos o texto que se encontra em Mateus, capítulo 1, versos 18 a 25, que mencionam para nós, nos expõem os breves fatos que ocorreram, as circunstâncias que aconteceram à volta do nascimento de Cristo. O verso 25 do capítulo 1 nos fala exatamente do seu nascimento em breves palavras, dizendo que o José não conheceu Maria na intimidade enquanto ela ainda não havia dado à luz a um filho. E quando ele nasceu, deu o nome de Jesus. Mas o que nós lemos agora nos relatam aqueles breves fatos que aconteceram logo após o nascimento de Cristo. O texto nos conta de alguns magos que foram procurar Cristo. E essa é a primeira expressão do texto que nos causa um certo estranhamento, não é? Magos. Não é uma palavra pela qual nós tenhamos um bom conceito. E não é uma palavra que aparece muitas vezes na Bíblia. Magos. Quando ela aparece na Bíblia em poucas circunstâncias, ela nunca é bem vista, ela nunca é mostrada de uma maneira positiva. Mas é preciso entender que a palavra magos no mundo antigo significava tão somente sábios, pessoas sábias. Cada país, cada corte real tinha as suas pessoas sábias, aquelas pessoas que eram separadas desde o seu nascimento entre as pessoas do povo e eram instruídas em toda a ciência que existia naquele país. Eram elas, por exemplo, que sabiam ler e escrever, enquanto hoje isso é quase uma banalidade entre nós. Poucas pessoas sabiam ler e escrever e, portanto, ler os escritos antigos da época e produzir novos textos. Apenas os sábios, uma elite intelectual dos países era capaz de fazer isso. E tendo essa cultura da escrita e da palavra falada, eles não falavam apenas a sua própria língua, mas a língua dos outros povos à sua volta. Então, muitas vezes, quando adultos, eles serviam na função de embaixadores. Eles conheciam os outros povos, conheciam também suas culturas, falavam sua língua. Eram eles que eram enviados pelo rei a outros locais para saber o que se passava, para tratar acordos de paz, dentre outras muitas funções. Eram as pessoas, por exemplo, que eram versadas na medicina da época. Ainda que fosse uma ciência do seu estado muito original, muito primitivo, eram eles que tinham conhecimentos daquilo. Um dos outros conhecimentos que eles tinham muito, por exemplo, era sobre astronomia. Observavam as estrelas, percebiam a rotação do planeta, e ainda que só depois isso fosse tido como fato, naquela época já haviam povos que percebiam que provavelmente o nosso planeta girava. E que girando era muito difícil que ele fosse plano. Percebe? Nós estamos falando de um mundo antigo, muito antes ainda de Copérnico, mas eles já tinham uma noção de que as coisas não eram tão simples quanto se diziam, da Terra ser chata e pairar no meio do universo. Eles então eram as pessoas versadas nas principais ciências. Mago foi uma palavra que nós incorporamos à nossa língua portuguesa, mas ela tem origem no persa, e era justamente a palavra mago que se referia aos sábios da época. O povo de Judá também, o povo judeu também tinha os seus sábios.
Mas eles tinham uma outra nomenclatura. Enquanto mago era a palavra utilizada no persa, no judaico era a palavra Cohen, que também significa sacerdote, levita. Era esses que em alguns textos você vê, por exemplo, como os príncipes de Judá, os conselheiros do rei. Esses eram os cargos estabelecidos pelos sábios de Judá. Todo o povo, toda a nação tinha os seus sábios. E eles eram chamados a ajudar nas decisões difíceis, por exemplo, que os reis tinham que tomar. E o texto nos conta então que alguns magos vieram do Oriente em busca do Messias. É isso que o texto começa nos dizendo. Que olhando para o céu, eles viram uma determinada estrela que se comportava diferentemente das outras. Porque se se comportasse como todas as outras, lógico, eles já conheciam, eles eram versados na astronomia da época. Mas eles percebem uma estrela que funciona diferentemente. E eles vão até Judá, vão até Jerusalém, inquirir sobre esse rei. E aí acontece algo interessante. Você percebe que, por um lado, eles têm algum conhecimento da cultura judaica, mas não aprofundado. Sabe como você percebe isso? Porque você vê lá no verso 2 que eles chegam perguntando assim: afinal, onde está o rei dos judeus? Eles veem uma estrela no céu e já entendem o que aquela estrela indica. Sabe que aquela estrela indicaria o nascimento do rei dos judeus. Mas eles não sabem maiores detalhes, eles não sabem onde ele nascerá, eles não sabem exatamente as circunstâncias sobre as quais ele nascerá. Mas eles vêm até Jerusalém e perguntam sobre isso. E ao perguntarem, perguntam também para Herodes, o rei da Judéia, o rei que dominava e que governava toda aquela região. E perceba, como eu disse, magos são pessoas sábias e pessoas importantes no mundo antigo, ocupavam cargos importantes. Uma das coisas que nos indica esse texto é que eles tenham sido recebidos por Herodes. O rei não recebia em sua corte qualquer um, não dava audiência para qualquer um dos plebeus, por exemplo. Mas esses são sábios vindos de outros países. São pessoas importantes, de maneira que são recebidos por Herodes. E eles não apenas são recebidos, mas eles são ouvidos. Porque eles perguntam para Herodes: afinal, onde está o rei dos judeus? Onde haverá de nascer o rei dos judeus? E Herodes não sabe a resposta. Não sabe, mas por sua vez, então, ele convoca os seus sábios para lhe darem resposta. É o que você vê, por exemplo, no verso 4, quando diz que ele convoca todos os principais sacerdotes e mestres do povo. Exato, os sábios da cultura judaica, aqueles que são versados na lei e nas profecias. E ele faz a eles a mesma pergunta final: isso procede? Essa estrela é um sinal da vinda do Messias? E os sacerdotes e mestres da lei dizem sim. E afinal, então, onde ele haverá de nascer? E eles respondem sem titubear, afinal, eles são especialistas, eles manjam do que eles estão falando. Eles dizem logo no verso 5, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E no verso 6 ele nos cita Miqueias, capítulo 5, verso 2, como diz: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo, Israel. Então eles explicam para Herodes onde. E Herodes agora novamente busca os magos e diz a eles onde o Messias haverá de nascer. Ele diz: em Belém da Judéia. Agora vocês vão até lá, encontrem o menino, e depois de encontrarem, por favor, venham e me avisem. Venham e me avisem, porque eu também quero adorá-lo. Você percebe até o final do texto que, na verdade, isso é uma grande mentira. O Evangelho de Lucas nos esclarece melhor sobre isso. Diz que, na verdade, a intenção de Herodes era matar o menino. Porque, como nós veremos mais ao longo da nossa pregação, a intenção dele, ele acreditava que esse menino, rei dos judeus, viria para usurpar o seu lugar. Quando, na verdade, não era bem isso. Mas o fato é que Herodes, então, envia esses sábios e diz: quando vocês o encontrarem, me avisem para que eu possa também ir adorá-lo. E os sábios continuam o seu caminho, continuam a sua jornada de Jerusalém até Belém. Nós temos aí por volta de 8 quilômetros, caminhada de menos de um dia. E eles vão e continuam seguindo a estrela e buscando, e percebem quando a estrela para sobre uma determinada casa. E o texto diz que eles muito se alegram quando eles veem isso. Eles percebem que esse é o ponto final da sua longa jornada de dias e meses de viagem. Então eles entram, e aí o texto é interessante nesse sentido, nos diz que eles, no verso 11, entram na casa. Você percebe?
existe uma certa confusão na cabeça das pessoas sobre a ordem cronológica dos fatos do nascimento de Cristo. E muitas pessoas acreditam que eles chegaram no momento em que Jesus era recém-nascido, tinha acabado de nascer na própria estrebaria. Mas não, os textos estão nos apontando, ainda que sutilmente, que na verdade eles chegam pouco tempo depois. Eles não estão mais na estrebaria, eles estão em casa agora. José, Maria e o menino. O texto continua nos dizendo que eles entram então na casa, encontram Maria, sua mãe, com o menino, e eles se prostram e o adoram. Percebam o detalhe importante do texto. Eles dizem então que os magos chegam, o texto nos diz que os magos chegam, encontram Maria, encontram Jesus e adoram a Cristo, não é? Encontram e adoram Jesus, então somente a Ele. O texto diz claramente, o adoraram. Adoraram a Cristo, não mais ninguém. Cristo, Jesus, o menino Jesus é o personagem principal dessa história, é o centro dessa história, o único que é digno de receber dos magos, de nós todos, a adoração, e mais ninguém. E o texto nos conta que, além de adorarem ao menino Jesus, eles entregam presentes a Jesus. 3 presentes singelos: ouro, incenso e mirra. Então resolvem voltar pelo seu caminho, mas são avisados que não deveriam de maneira nenhuma voltar a Herodes. Os intentos de Herodes, ainda que parecessem bons, na verdade eram maus. Ainda que parecessem intentos de adoração, são na verdade intentos de morte. Esse breve relato que nós vemos, o texto nos aponta para 3 possíveis posturas que nós podemos ter em relação ao Natal. A primeira postura que ele nos apresenta é uma postura de ódio frente ao Natal. Soa estranho isso para a gente, né? Quem odiaria o Natal? Bom, o texto nos conta que Herodes odeia o Natal. Que ainda que ele tenha fingido que ele deseja o Natal, ainda que ele tenha fingido que ele quer sim adorar o Filho de Deus que nasceu ali, a verdade é que ele não quer. Ele finge que quer, mas ele só quer realmente destruir o Natal. E é importante que você entenda quem era Herodes. Herodes, o apelido dele era Herodes o Grande, mas em alguns momentos ele também ficou conhecido na história como Herodes o Terrível. Ele era um político no melhor termo da palavra. Ele poderia muito bem dar aula de ciência política para os nossos políticos, porque da mesma maneira como os nossos políticos, Herodes só tinha um comprometimento na sua mente e no seu coração, com a manutenção do poder. Pouco importava o que mais estivesse acontecendo à sua volta, sua única pretensão era a manutenção de si mesmo no alto do poder, da mesma maneira como os nossos políticos, infelizmente. Não é? Mas perceba por que Herodes ganha ao mesmo tempo o apelido de grande e também o de terrível. Ele era um político extremamente populista, com uma mão dava e com a outra tirava. Para você ter noção, ele foi o único rei da Judéia, colocado pelo Império Romano ali, que conseguiu manter a paz naquela região. Todos os outros tentavam manter a paz, mas acabava acontecendo uma rebelião e um levante, e eles eram então retirados pelo Império Romano, e a cidade era praticamente destruída. Mas Herodes teve habilidade política o suficiente para se manter no poder e manter a região calma. Ele, por exemplo, havia baixado os impostos. Ele percebeu que uma das maneiras mais fáceis de manter o povo tranquilo era baixando o imposto. E ele viu também que um dos pontos centrais da cultura judaica era o templo. E o templo havia sido muito destruído quando o Império Romano começa a dominar aquela região. Então ele tira do próprio bolso os recursos necessários e convence o Império Romano a investir recursos na reconstrução do templo de Jerusalém. E com isso ele ganha facilmente o amor de todo o povo. Ele não apenas isso, mas ele reforma toda a estrutura da cidade, ele estabiliza as relações econômicas, ele tira um pouco a mão pesada que estava sobre o povo. Ele ganha a admiração do povo. Ainda que o povo saiba o quão cruel, na verdade, Herodes é. E cruel, na verdade, é uma palavra pequena do que Herodes é. Mas na falta de outra melhor é essa que a gente usa. Para você ter noção, Herodes mandou matar a própria mãe. E ele faz porque ele desconfiava que ela participava de uma conspiração para tirá-lo do poder. E ele não apenas mata a sua mãe Alexandra, mas ele mata também a sua própria mulher Mariane, o seu filho mais velho, que seria o herdeiro do trono, Antípater, e os 2 filhos de Antípater, seus netos, Alexandre e Aristóbulo. Ele chacina a própria família.
porque ele acredita que à sua volta todos estão manipulando as situações para tirá-lo do poder. Por isso ele é conhecido também como Herodes o Terrível. Para você ter uma última noção do quão terrível ele é, o próprio imperador romano Augusto se refere a ele dizendo que é mais seguro ser um porco na pocilga de Herodes do que ser filho dele. É muito melhor ser um porco na pocilga de Herodes do que ser filho dele, porque ele não tem misericórdia sequer com os filhos, com a esposa ou com sua mãe. E agora chega um fato de repente para Herodes, dizendo que nasceu um rei dos judeus. Herodes jamais permitiria que isso acontecesse no tempo do seu reinado. Ele jamais permitiria que agora surgisse alguém daquela cidadezinha pequena, 8 quilômetros ao sul de Jerusalém, uma cidade de gente pobre e camponesa, que viria se tornar um rei no lugar dele. Ele jamais permitiria isso. Mas como bom político manipulador que ele é, ele envia os magos dizendo: vão lá e descubram certinho sobre isso, e depois venham e me avisam que eu quero adorá-lo também. Ele mesmo não fala, mas ele envia pessoas que façam isso por ele. Herodes tinha medo de que esse rei dos judeus viesse para usurpar a sua população, usurpar a sua posição. E sabe de uma coisa? Herodes estava meio errado, mas não estava de todo errado. Ele estava errado se ele acreditava que esse Jesus que nascia então em Belém viria para tomar a sua posição de rei da Judéia. Não, as pretensões de Cristo não eram políticas, nós veremos isso ao longo do Evangelho e do seu ministério. Mas ele tinha um motivo para ter medo. Herodes era alguém que se apoiava sobre o mal para manter a sua própria vida, para manter a sua posição. Era alguém que não tinha sequer temor por Deus. Abraçava a violência, abraçava o ódio, o mal, o pecado na sua vida e fazia como que das suas vestes o mal e o sangue das pessoas à sua volta. Aí estava o motivo pelo qual ele deveria ter medo de Cristo. Porque Deus envia o seu Filho ao mundo como que antecipando o julgamento que um dia virá sobre o mundo. Ele envia Cristo ao mundo para inaugurar o reino de Deus no mundo. E no reino de Deus não haverá espaço para pecado, para violência, para ódio, para o mal, e nem para os seus propagadores. Pilatos sim deveria ter medo, porque Cristo vinha inaugurar o reino de Deus. E o Evangelho de Mateus é muito claro quando nos mostra isso, que a vinda de Cristo é a inauguração do reino, e Cristo começa a expansão do reino de Deus no mundo. O mundo estava tomado pelo mal e pelo pecado. A Bíblia diz que o mundo, num determinado momento, Paulo diz: o mundo governado, parece que governado pelo mal e pelas potestades do mal, agora começa a ser invadido pelo reino de Deus. O Filho de Deus vem ao mundo e começa a expansão do seu reino. E o reino das trevas não pode prevalecer contra o reino de Deus, contra o reino de Deus. Cristo, como um bom capitão à frente das suas tropas, ele começa a invasão do mundo pelo amor, pela graça e pela misericórdia. E todos aqueles que se alinham então ao pecado, ao mal, tal qual Herodes, sim, tem muito motivo para ter medo agora. Cristo caminha uma caminhada de amor, mas que não deixa espaço, não dá trégua para as trevas. Ele expulsa os demônios. Por onde ele passa, ele expulsa a presença do mal. Se Herodes era uma dessas pessoas que abraçou o mal como modo de vida, sim, ele deveria ter medo mesmo, porque a mera presença de Cristo lembrava o julgamento que um dia o Senhor Deus trará ao mundo. Essas são as pessoas que odeiam o Natal, porque abraçam o estilo de vida do mal. São pessoas mentirosas, ladrões, hipócritas, caluniadores, fofoqueiros, pessoas que nutrem ódio, rancor, ressentimento, raiva em suas vidas, em seus corações. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Cristo e o nascimento de Cristo. Essas são pessoas que podem até dizer com sua boca que amam o Natal, mas na verdade não amam o odeiam. Dizem com sua boca que amam o Natal, dizem que amam Cristo, mas na verdade intentam no seu coração tudo contra aquilo que Cristo mostrou, que Cristo ensinou, que Cristo pregou. Ainda que é difícil hoje ver alguém dizendo eu odeio o Natal, mas há pessoas que dizem com suas bocas que amam, mas com suas atitudes que odeiam, que vão contra tudo aquilo que o Natal de Cristo representa. São pessoas que se igualam em muitos casos, em muitos momentos,
a Herodes. Mas há uma segunda postura que o texto nos aponta também. É aquela postura de negligência frente ao Natal. É a postura que nós vemos, por exemplo, nos sacerdotes e nos mestres da lei. Eles tinham pleno conhecimento do que os magos sabiam e de mais ainda. Sabiam o momento, sabiam as profecias de cor, sabiam onde o Senhor enviaria seu Messias, o seu ungido, para salvar o mundo. Tanto que eles o dizem a Herodes e assim transmitem também aos magos. Mas em momento nenhum eles se preocupam em levantarem eles mesmos e irem atrás do Filho de Deus. Eles sabem, eles têm todo o conhecimento teórico, mas nem por isso vão atrás do Filho de Deus. E a Bíblia nos conta, o Evangelho nos conta, até pelas próprias palavras de Cristo ao longo do seu ministério, que eles eram pessoas extremamente focadas na manutenção e no bom andamento da estrutura religiosa. Se os serviços no templo funcionassem perfeitamente, eles não estavam tudo bem. Eles eram muito mais comprometidos com a manutenção do próprio poder, do próprio status social, preocupados com a manutenção de um discurso hipócrita de santidade, que na verdade era utilizado não para abençoar a vida do povo, mas para controlar o povo dentro da sua estrutura rígida de convivência e de servidão. Tão preocupados com isso tudo, que não eram capazes de perceber que o Senhor estava movendo o mundo e movendo o universo à sua volta, trazendo ao mundo o seu próprio Filho. Estão centrados na sua religiosidade, na sua vida de procedimentos, de rituais de purificação, não eram capazes de ver a ação de Deus no mundo. Que o Senhor estava trazendo salvação, graça e misericórdia ao seu mundo. Muitas vezes, e aqui é preciso um exercício de autocrítica, muitas vezes nós somos esses escribas e mestres da lei. Estão preocupados com nossas atividades, nossos modelos de crescimento, nossos padrões administrativos, nossas coisas que devemos fazer, eventos, jantares, recepção de amigos e tudo mais, que perdemos o foco do que realmente é o Natal, do que está no centro disso tudo. Muitas vezes preocupados com as inúmeras atividades que temos de cumprir, perdemos o foco. Muitas vezes tão contentes que estamos pelos dias de festa e pelo feriado que vem aí, que trabalharemos menos, vivemos esses dias só como se fossem dias de descanso, mas quando na verdade devem ser dias de auto-reflexão, lembrando da importância do Filho de Deus em nossas vidas. Não podemos deixar que o que é importante tire do nosso horizonte aquilo que é realmente essencial. E a Bíblia nos conta que o essencial é Cristo. O essencial é o Filho de Deus no mundo e nas nossas vidas. Nunca devemos perder isso de horizonte. Porque senão tudo que realizamos aqui se torna tão somente exercícios de religiosidade. E religiosidade não salva ninguém, só Cristo salva. A terceira postura que nós analisamos nesse texto é a postura dos magos. Dos sábios estrangeiros vindos de outro país procurando Jesus. Eles estão olhando para o local certo, no momento certo, e começam a ver uma estrela se comportando diferente. É um sinal tão sutil, um sinal tão pequeno, mas que já desperta neles o desejo e o interesse em buscar o que estava por trás daquilo. Eles percebem que a estrela não é um fato admirável em si, mas ela tão somente aponta para algo maior e melhor. E eles vão atrás disso. Eles não poupam esforço. Eles com certeza tinham funções nos negócios no seu próprio país, no local em que eles estavam, mas eles não se poupam a viagem de atravessar meio mundo para descobrir afinal onde estava o que Deus estava fazendo, onde estava o motivo do surgimento daquela estrela. Atravessam desertos, fazem uma longa jornada sem nem bem entender o que está se passando. Algo está acontecendo, mas não sabem nem onde. Mas vão até Jerusalém e começam a perguntar: onde está o Rei de Deus? Onde está o motivo daquela estrela? E ali, aprendendo com Herodes e com os mestres, descobrem que na verdade será em Jerusalém. E não se poupam a caminhada também, vão a Jerusalém, descobrem onde a estrela está parada e entram na casa. Não cessam de caminhar e de procurar enquanto não encontram o menino Filho de Deus, o Messias. Buscam, mas buscam com vontade. Percebem? Não ficam apenas sentados esperando para ver o que vai acontecer. Vão atrás do Filho de Deus. Caminham, perguntam, o que não sabem, descobrem. Mas eles querem de todo o coração
ver o Messias de Deus enviado ao mundo. Para finalizar, o texto nos conta que eles dão 3 presentes, não é? Para Jesus: ouro, incenso e mirra. E como eu disse também naquela outra passagem, naquela outra pregação sobre Mateus, o próprio livro de Mateus nos conta o nascimento de Cristo de uma perspectiva profética, mostrando que isso é a realização das antigas profecias, mas que já profetiza também sobre a vida, o ministério, a morte e a ressurreição de Cristo. Percebam, ouro é o presente que se dá ao rei. Era costume muito conhecido no mundo antigo que você nunca se aproxima de um rei, nunca pede uma audiência com um rei sem antes trazer-lhe presentes. Você olhando no Antigo Testamento, você percebe que era essa a praxe realmente do povo. E com certeza eles devem ter trazido também presentes a Herodes. Mas eles trazem aqui ouro a um menino e uma família pobre e simples. Não era de praxe trazer presentes em situações tão humildes assim. Mas eles trazem um presente de reis ao rei dos judeus, ao rei do universo, ao Filho de Deus. Como maneira de nos demonstrar, sim, encontramos agora não apenas um menino nascido em situação humilde, encontramos o próprio rei do universo. O segundo presente que eles dão é incenso. E incenso era o presente típico dado a sacerdotes. Você lê lá no Antigo Testamento que uma coisa que não podia faltar no templo de Deus era incenso queimado, porque ele subia com aquele seu cheiro característico, demonstrando que as orações deveriam subir como um cheiro suave ao Senhor. Incenso era um objeto do dia a dia dos sacerdotes, e é isso que eles trazem ao menino Jesus, como maneira justamente de demonstrar: esse é o sumo sacerdote enviado por Deus ao mundo. A Epístola aos Hebreus nos explica claramente isso. O último, o sumo sacerdote, o mais alto, o único que nós precisamos, porque depois dele o véu se rasga e nós passamos a ter livre acesso a Deus. Então, somente através de Cristo, o sumo sacerdote que nos conduz à paz com Deus. O último presente que ele ganha é mirra. Mirra era uma erva aromática utilizada na época para embalsamar o corpo de algum defunto. Era algo que se dava a alguém que iria morrer. É aqui que fecha esse ciclo da profecia do nascimento que Mateus nos relata. Cristo é rei, Cristo é sacerdote, mas Cristo também morrerá. E morrerá por todo o povo. Morrerá para cumprir a sua função de sacerdote e de rei. É através da sua morte que teremos livre acesso a Deus. É através da sua morte que o reino de Deus virá ao mundo, e ao qual nós somos convidados a nos juntar e sermos também soldados e agentes. Nós somos convidados, através desse texto, a pensarmos qual a nossa postura frente ao Natal. Temos vivido vidas que demonstram ódio ao Natal, temos vivido negligentemente, preocupado apenas com as atividades, eventos, festas e feriados, ou temos de fato buscado o Filho de Deus também nesses dias, buscado na sua palavra, vivenciar, presenciar o Filho de Deus em nossas vidas, lembrando que Ele é rei, Ele é sacerdote e Ele morreu um dia para que nós tivéssemos paz com Deus. Vamos orar? Pai, queremos te agradecer por esse momento de culto, te agradecer porque para nós é um privilégio lermos a Tua Palavra e aprendermos de Ti, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado através da Tua Palavra. Te agradecemos porque um dia o Senhor enviou o Teu Filho Jesus Cristo ao mundo, para que Ele nascesse aqui, para que Ele vivesse o Seu ministério, nos ensinasse tantas coisas, e um dia morresse por nós e fosse ressuscitado para a glória do Teu nome, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso. E pedimos agora que através da Tua Palavra o Senhor nos ensine a vivenciar a cada dia Cristo em nossos corações. Que esses dias não sejam vividos apenas como os dias de alegria, de festa e de recepção dos nossos amigos, mas que sejam vividos com isso tudo, mas tendo em mente em nossos corações o Cristo que nasceu, morreu e ressuscitou por nós. Que nunca percamos o verdadeiro horizonte de nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. É o que pedimos no nome dele. Amém.